Now, when I was a child, Quando eu era uma criança... it's a bit. Ok, um pouquinho menos de luz, por favor. This is a picture by Holman Hunt, but it's not. Can we put Menos, some lights menos. down? Um pouquinho menos de luz, por favor. It shows Jesus at Mo- the door of our lives. Mostra Jesus na porta de nossas vidas. It's from Revelation 3:20. É de Apocalipse 3:20. Behold, I stand at the door and knock. Ah, peraí. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar a tradução direitinho. Desculpa. If anyone opens the door, Que se alguém abrir a porta I will come in Eu and entrarei. sup with him and he with me. e 3:20. Revelation 3:20. eu tenho, pois, se no nosso coração... Não. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. I was born in England, Eu nasci na Inglaterra and at age 8 I was living in Oxford. e na idade de 8 anos de idade eu estava vivendo em Oxford And my father was e meu pai minister to the students at the university. era ministro dos estudantes da universidade. I come from a family that has had a long tradition of being in ministry, Eu venho de uma família que tem uma longa tradição em serem ministros. and they've all been a lot of them have been pioneers. E muitos deles foram pioneiros. My dad traveled around the world, starting evangelical unions in universities. Meu pai viajava ao redor do mundo, estabelecendo uniões e também Universities. universidades. Yeah. So I've always known the Lord, Então eu sempre desde pequena conhecia ao Senhor, but at age 8 I went to my first sermon, mas na idade de 8 anos de idade eu fui para o meu primeiro sermão and the minister talked about Revelation 3:20. e o ministro falou sobre Apocalipse 3:20. And that day I knelt down and asked Jesus into my life. E naquele dia eu me ajoelhei e convidei Jesus a entrar dentro da minha vida. And it was identified with this picture. E foi algo que eu correlacionei com essa foto. And we know that sometimes prophetic things come in words. E eu sei que muitas vezes coisas proféticas vêm através de palavras. Sometimes they come in actions. Muitas vezes elas vêm através de ações. And sometimes they come visually. E algumas vezes através de visões. So this was a picture that stayed with me and spoke to me, Então essa é uma foto que realmente me tocou e falou comigo. and that the Lord used to make a big change in my life. E que o Senhor a usou para fazer uma grande mudança em minha vida. So when I was at school in Oxford, Então, quando eu estava na escola em Oxford, it just so happened that everybody in the school did ballet. acontecia que naquela época todas as crianças faziam balé. So even though my parents didn't really approve, I got to do it. Então, por mais que meus pais não aprovaram, eu acabei fazendo mesmo assim. So the Lord planted in my heart a love of dance. Então, o Senhor plantou no meu coração o amor pela dança. Then when I was at university, Então, quando eu cheguei à universidade, I'd had a few experiences in high school of just doing dance as part of the PE program. eu tive algumas experiências no colegial me envolvendo com a dança como classe de educação física. And then at university I was a singer and I was in an opera. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu era uma cantora e eu me envolvi em uma ópera. And I had to dance as part of the part. E como parte da parte que eu estava fazendo na ópera, eu tinha que dançar. And in the review of the opera in the student paper, Então, na revisão, na nota da revisão do jornal da faculdade, it happened to say that I was the only one in the cast who could dance. estava escrito que eu era a única de toda a produção que poderia dançar, que sabia dançar. So there another little seed was planted that maybe I could dance. Então, mais uma sementinha foi plantada que sim, verdadeiramente eu podia dançar. I was really
trying to do the Lord's will in everything. Eu realmente estava tentando fazer, sempre tentei fazer a vontade do Senhor em todas as coisas. And during university, I fell in love with someone. E durante o tempo da universidade, eu me apaixonei por alguém And he asked me to marry him. e ele me pediu para casar com ele. And I certainly wanted to. E eu realmente queria, But I knew I needed to seek the Lord and ask him if this was the right person. mas eu realmente precisava primeiro consultar ao Senhor e perguntar se essa era a pessoa para mim. And through my readings in Scripture, E então, lendo as Escrituras, I felt that the Lord was saying no. eu senti que o Senhor estava dizendo não. So this was difficult. Então, foi difícil. Hard when you want to say yes and you feel the Lord saying no. Eu realmente queria dizer sim, mas eu senti o Senhor falando não. And it's always a step of faith, isn't it? E sempre é um passo de fé, não? Because we don't usually know 100%, so we have to step out in faith to be obedient. Porque geralmente a gente não sabe de todas as coisas e a gente tem que dar um passo de fé para ser obediente. So difficult as it was, I said no. Então, por mais que fosse muito difícil, eu falei não. I went to teach in school in the country, Eu fui ensinar em escolas na área de interior. and before I'd gone, I'd made a commitment to be a missionary. E antes de eu ir ensinar no interior, eu fiz uma proposta, eu fiz um voto com o Senhor de fazer trabalho missionário. And I was in a very difficult school in the country, Eu estava numa escola muito difícil no interior. and I thought, well, this is good missionary training. Então isso é bom trabalho, treino missionário. But then just before I finished my 3 years that I was committed to teach, Então, como eu estava comprometida com aquela escola por 3 anos, I met my future husband. eu encontrei o meu esposo Oops, de we're still agora. on this. Hang on a second, let me see if I've got something Desculpa, a else. gente está aqui ainda, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Okay, no, not yet. Okay. No. Back. Yep. Okay. I couldn't remember what picture was next. Ela não lembrava qual era a foto que estava depois. So this time, I didn't really want to marry him, Então, nesse período, eu não queria casar-se com esse homem. but I had this funny feeling that the Lord wanted me to. Mas eu tinha esse sentimento engraçado que o Senhor queria que eu me casasse com ele. So the opposite problem. Então, aí eu tive o problema oposto. So this time I told him I couldn't give him an answer until I was sure. Então, eu falei para ele que eu não podia dar uma resposta para ele até que eu tivesse certeza. And just as I had before, I searched the scriptures Então, como da última vez, eu também busquei nas Escrituras and waited until I felt the Lord was saying something to me. e esperei até que eu senti que o Senhor iria dizer algo para mim. So the very first time we read scriptures together, Então, na primeira vez que nós lemos as Escrituras Sagradas juntos, we opened up to the reading for the day, nós abrimos para a leitura do dia. and it said from Ecclesiastes, Então, falou em Eclesiastes: "It is not good for man to live alone, não é bom que o homem viva só, for two are better than one. porque 2 são melhores do que um. For if one falls, the other can help him Porque up." se então um cai, o outro pode ajudar a levantá-lo. So that seemed to be pretty clear. Então, isso realmente ficou bem claro. So I said yes, Então, eu falei sim. even though I had some reservations. Mesmo eu tendo ainda algumas reservinhas. So maybe some of you are in this situation Então, talvez alguns de vocês estejam nessa situação, of waiting for the right person. em esperar pela pessoa correta. It's so important É to have tão- the Lord's word on it. É tão importante de ter a palavra do Senhor So it's nesse not just momento. a matter of your feelings. Então, para que isso não seja somente algo dos seus sentimentos, It's a matter of really knowing what the Lord is saying. mas sim verdadeiramente algo que o Senhor está te dizendo. I found out just about 2 years ago Eu descobri, somente 2 anos atrás, that the year that we were married que no ano em que nós se casamos, was one of the years foi um dos anos in which the two feasts, Christian and Jewish, come together. em que a festa cristã e judaica acontecem na mesma data.
exercise in school. E eles não estavam tendo nenhum exercício na escola. Inside for 5 months of the year in the freezing cold with all the snow outside. Dentro de casa, 5 meses, com toda aquela presos dentro de casa, com toda aquela neve do lado de fora. So I started complaining and asking around. Então eu comecei a reclamar e perguntar, fazer uma pesquisa. And I just happened to meet an Australian woman E assim, eu conheci uma moça australiana who was a trained preschool creative dance teacher. que era uma professora treinada em dança criativa para crianças. The next part of God's plan to get me involved in dance. E esse foi o próximo projeto. E esse foi. Alô? Estão me ouvindo? E esse foi o próximo projeto de Deus para minha vida. So she offered to come and teach my children, Então ela se ofereceu a vir ensinar a minha filha, meus filhos, and she showed me a dance that she did e ela me mostrou uma dança na qual ela fazia, to give me an idea of what dance was like. para me dar uma ideia do que era dançar. Even though she wasn't a committed Christian, Mesmo que ela não era uma cristã fervorosa, it was a spiritual dance. era uma dança espiritual. And I started crying. E eu comecei a chorar. And it gave me an idea of how powerful dance is. E me deu uma ideia de quão poderosa é a dança. She then persuaded me to volunteer to teach at the children's school. Ela então me influenciou a ajudar na escola. And because I was a trained creative drama teacher, E porque eu era uma professora treinada em dramatologia, there wasn't a big difference. não tinha uma diferença muito grande. But she also suggested I should take some dance classes. Mas ela também sugeriu que eu fizesse algumas aulas de dança eu propriamente. Now, at this time, I was really seeking God. Agora, nessa fase da minha vida, eu realmente estava procurando, buscando profundamente o Senhor. I'd come into contact with the Charismatic Renewal. Eu entrei em contato com o movimento carismático. And as a teenager, there were 2 things that I asked a lot of questions about. E voltando, na época que eu era uma adolescente, tinham 2 coisas em particular que eu sempre perguntava ao Senhor. One was, why was the church so divided? Uma era, por que a igreja é tão dividida? And the other was, who is the Holy Spirit? E a outra é, quem é o Espírito Santo? These were 2 questions Essas 2 perguntas that were never really explored in the church that I went to. que nunca foram, não eram coisas que nunca foram exploradas na igreja na qual eu frequentava. So here God was beginning to lead me into a deeper experience of the Holy Spirit. Então aqui eu me encontrei nos pés do Senhor, entrando mais profundamente no movimento do Espírito Santo. And I was also at this time looking for what my ministry should be. Também nesse tempo eu estava perguntando ao Senhor qual deveria ser o meu ministério. Because another thing that God had taken me out of Porque outra coisa que o Senhor tinha me retirado was singing. era de cantar. He told me when I was teaching at school that I should stop the singing that I was doing. O Senhor falou para mim enquanto eu estava ensinando, nessa escola, que eu não deveria mais cantar. Ele me tirou do ministério de louvor. This was another hard thing which didn't make sense altogether to me. Isso foi outra coisa difícil que para mim não fazia nenhum sentido. But I did it. Mas eu fiz. And here I am looking for, okay, if it's not going to be singing and now I have more time with my children in school, what do I do? Então, ok, se não é para eu estar cantando, eu vou ter mais tempo com as minhas crianças na escola. E o que é para eu fazer, Senhor? So as soon as I took my first dance class, Então, assim que eu fiz a minha primeira aula de dança, I had this real witness in my heart, in my spirit, eu tinha essa confirmação no meu coração e no meu espírito that this was God's calling in my life. que esse era o chamado de Deus para a minha vida. Now, I didn't know any Christians involved in dance at this stage. Nessa época do campeonato, eu não conhecia nenhum dançarino cristão. But I started dance training. Mas eu comecei a treinar, a dançar, praticar a dançar. Okay, this happened. You can see I'm pregnant here. Você pode ver que aqui eu estou grávida.
So this is my third child. Então, esse é o meu terceiro bebê. It was very prophetic child. Foi uma criança muito profética. God told me what her name was to be, Deus falou para mim qual deveria ser seu nome, even though I thought it was going to be a boy. mesmo eu achando que seria um menino. And it was during this year that Yeah. I received my calling. E foi durante esse ano que eu estava buscando o que era o meu chamado. So I started my dance training, Então, eu comecei a praticar a dança, treinar and I dança. gradually started to experiment with how to use dance in church. E gradualmente eu comecei a experimentar com como dançar na igreja. First of all, I started with creative dance at the children's elementary school. Primeira coisa que eu comecei a fazer era estar e ajudar as crianças a fazer dança criativa na pré-escola. It was in the year that they were integrating schools in the US. Foi no ano que eles estavam integrando escolas nos Estados Unidos. And so although ours was a white area, they bussed African American children into the school. Foi a época da Guerra Civil, então era a época que eles estavam integrando as pessoas brancas com as pretas, e as criancinhas pretas, negras, entraram também na escola das crianças brancas. So you can see here, Então você pode ver aqui, these are some of the children. This was a presentation that we put on in the essas são school. algumas das crianças, e essa foi uma apresentação que nós fizemos na escola. Here are my first experiments with trying to do something in church. Aqui está uma das primeiras tentativas minhas de fazer um experimento com dança na igreja. I don't think they were very good, Eu não acho que eles eram muito bons, but I managed to form a little group, mas eu consegui formar um grupinho pequeno. and the guy you see here went to the same church as me. E o homem que você vê aqui frequentava a mesma igreja do que eu. It was a university church, the Episcopal Center Era uma at the igreja, university. era uma igreja de universidade episcopal. Now this girl over here Essa menina aqui, was, you can see I've got a long plait here. It was hippie days. você pode ver que eu tenho uma longa trança, porque naqueles dias eram os dias dos hippies. The girl on the other side was a Catholic. A garota do outro lado era católica. She went to the Catholic University Church. Ela frequentava a igreja da universidade, a igreja daquela universidade que era católica. So these were the days where I was really working at that second interest I had in helping to bring unity into the church. Então aqui começou a melhorar aquele desejo, aquele segundo desejo que eu tinha de integrar as igrejas através da dança. And this had been a big theme in the charismatic renewal. E isso é algo muito grande na união carismática. I began to meet other Christians who were involved in dance. Eu comecei a encontrar e conhecer outros cristãos que estavam envolvidos nas danças. And so I began to get an idea of how to minister in dance. Então aí sim eu comecei a ter uma ideia de como ministrar no ministério de dança. Here you can see one of my first efforts in getting the congregation to join in some movements. Aqui você pode ver uma das primeiras vezes que eu estava tentando fazer com que os membros da igreja estivessem fazendo um movimento de dança no culto. There were two groups that were really significant for me. Havia dois grupos que eram bem significantes para mim. The first was the Sacred Dance Guild, Primeiro era o Guild de Danças Sagradas, an American organization which covers all religions, not just Christianity. uma associação que cobre todas as igrejas e todas as religiões, não somente cristãs. But I could see the benefit of having some kind of an organization that would encourage and train people. Mas eu vi o benefício de ter algum tipo de organização que treinasse as pessoas. The second group was the segundo Sacred grupo Dance Group of Boulder. Foi o grupo de dança sagrada de Boulder, Colorado. I was really excited when I found out there was a charismatic full-time dance group. Eu fiquei muito entusiasmada de saber que tinha um grupo que fazia danças sagradas a tempo integral. I flew down to Colorado for the weekend because they were about to leave for England. No final de semana eu peguei o avião e voei até Boulder no final de semana, porque eu sabia que na semana seguinte eles estariam indo para a Inglaterra. The director of this dance group A diretora desse grupo de dança
had been a professional dancer, No passado tinha sido uma dançarina profissional and she danced with the very famous modern dance pioneer Martha Graham. e ela tinha dançado com a pioneira de dança moderna Martha Graham. She had then been given the vision by her Lutheran pastor Ela tinha recebido essa visão do seu pastor luterano that she should be able to use dance in church. que ela deveria usar dança na igreja. And so she started to experiment in the very early days. Então, nos primeiros dias, ela foi uma das que começou a experimentar com dança na igreja. She became my mentor. Ela se tornou minha mentora. She was she's a real visionary and prophetic person. Ela é uma pessoa visionária e uma pessoa grande em movimentos proféticos. I went to England several times to see my grandmother over there, and I was able to catch up with them in England. Eu visitava a minha avó muitas vezes na Inglaterra e nas vezes que eu ia lá, eu consegui encontrar com eles também lá. They had about 7 or 8 women in the group who are all full-time. Tinha mais ou menos 7 ou 8 mulheres que faziam esse ministério a tempo integral. It's a bit fuzzy, but I hope you can get a bit of an idea. A foto não está muito bem focada, mas eu espero que vocês tenham uma boa ideia. They were living in community in England and traveling around teaching workshops and presenting dances. Eles moravam numa comunidade da Inglaterra e iam ao redor da Inglaterra fazendo workshops e também fazendo demonstrações de dança. So soon I was back in Australia. Então, logo após isso, eu voltei com minha família para a Austrália. And I had this strong sense that I wanted to start an organization. Eu tinha um sentimento muito forte que eu deveria começar algum tipo de organização that would help dancers come together who were in churches. que que auxiliaria dançarinos a poderem estar dançando nas igrejas. I knew there must be some somewhere. I didn't know any of them. Eu sabia que deveria ter algum em algum lugar, mas eu não conhecia nenhum deles. So I wondered how I could do this. Então eu fiquei pensando, como poderei fazer isso? My dad, who was an amazing pioneer and a person of huge vision, Meu pai, que era uma pessoa maravilhosa e muito grande em pioneirismo, said he thought it was too big a thing to tackle. ele me disse que ele achava que era uma coisa muito grande para ser feita. But then, of course, he didn't share my vision for dance. Mas, claro que ele não dividia a minha visão com relação à dança. So I had a sister living 2,000 miles away, Então eu tinha uma irmã que vivia 2.000 milhas de distância de mim. and I found out that there was an international conference that was going on in her city, Então eu descobri que na sua cidade estava tendo uma conferência internacional de dança, a secular education through the arts conference. A secular um grupo secular, education through the arts conference. uma conferência de educação secular através da dança. So I went to the conference Então eu fui para a conferência and I stood up in the dance meetings e eu fiquei de pé num dos encontros dos dançarinos and invited people to come to a meeting to start a Christian dance organization. e convidei as pessoas para começar uma organização de dança cristã. Australia is a very secular country, A Austrália era um país muito secular and I got some very strange looks. e eu recebi olhares muito esquisitos das pessoas. But much to my surprise, Mas, para minha surpresa, 15 people turned up at the meeting, 15 pessoas vieram ao encontro. and they were from 4 different states in Australia. E eles eram de 4 diferentes estados na Austrália. And we decided to start the fellowship. Então, nós decidimos formar a aliança. So that was a 10-month pregnancy. Então, isso foi uma gravidez de 10 meses. It was a few years before I realized it had been another baby. Foi uns anos depois que eu me dei conta de que eu tinha gerado outro bebê. We'd always talked about having 4 children, Nós sempre pensamos em ter 4 crianças,
But when my husband decided to go back to the States once again, Mas quando meu marido decidiu voltar mais uma vez para os Estados Unidos, I said to him it was either going back or it was a baby, not both. ele falou, ou é um bebê, ela falou para o seu esposo, ou é um bebê ou é voltar para os Estados Unidos, mas não as duas coisas. I was tired of having babies in a country where there was no family support. Eu estava cansada de ter filhos em um país que eu não tinha nenhum apoio familiar. But then I realized that this turned out to be the fourth baby. Mas eu me dei conta que esse projeto, na verdade, se tornou o meu quarto bebê. So the dance fellowship had started. Então a aliança de dança tinha We começado. started with classes, Nós começamos com danças, classes de dança, a newsletter, um jornal, and the people in their different states started to gather members. e as pessoas que eram dos estados diferentes começaram a agrupar mais membros. The next important thing that happened A próxima coisa importante que aconteceu was a visit I made to Israel to go to a dance conference there. foi uma visita que eu fui a Israel para fazer parte de uma conferência de dança. It was difficult to decide whether to go to it or not. Foi difícil eu decidir se eu iria ou não. I'd been asked to present a paper, Eu tinha sido convidada a apresentar um pedaço de um material, but my father was very, very sick and could die. mas meu pai estava muito doente e poderia morrer. And so I had to ask the Lord, should I go or shouldn't I? Então eu perguntei ao Senhor, devo ir ou não? And he gave me the scripture, my times are in your hands. Mas ele me deu a escritura, meu tempo está em suas mãos. And I asked myself, would my father want me to go? E eu perguntei a mim mesmo, será que meu pai gostaria de ir, que eu fosse? And I felt he would. E eu senti que ele gostaria sim. But when I was over in Perth, which is 3,000 miles over the other side of Australia, Mas quando eu estava em Perth, que é 3.000 milhas do outro lado da Austrália, on my way to Israel, ao meu caminho a Israel, my father died. meu pai morreu. And I said to the Lord, E eu disse ao Senhor, why? Why did you let this happen? por quê? Por que você deixou isso acontecer? And I realized I needed to go back for the funeral. Então eu me dei conta que eu deveria voltar para fazer parte do funeral de meu pai. So I flew back to Sydney, Então eu viajei de volta para Sydney and the morning of the funeral, e amanhã do funeral I had a Bible passage eu recebi uma passagem bíblica where Elisha aonde Eliseu was asking Elijah estava perguntando a Elias, for his anointing before he went up to heaven. estava pedindo a Elias a sua unção antes que ele fosse levado aos céus. And I realized this was very significant, E então eu me dei conta que isso era muito significante and that in some way I was receiving my father's anointing. e de que de alguma maneira eu estava recebendo a unção de meu pai. The amazing thing was, A coisa interessante foi, I went to the funeral, eu fui ao funeral, I went to the crematorium, eu fui ao crematório, I caught a plane to Singapore, eu entrei em um avião para Singapura and caught the same plane to Israel as I was booked on. e consegui entrar e alcançar o mesmo avião que eu já tinha antes me colocado para ir para Israel. So the Lord showed me how faithful he was, Então o Senhor se mostrou quanto Ele é fiel conosco and that my times were definitely in his hands. e que o meu tempo definitivamente estava nas mãos dele. So here was my second calling, the Então- calling to Israel Então aqui estava o meu segundo chamado, meu chamado a Israel, that was developing. que estava sendo preparado. I wasn't aware of it for many years, Eu não pensei nisso por muitos anos, but there's a strong calling to Israel and the prophetic in our family. mas era algo de um chamado muito profundo para Israel e aos atos proféticos. And I was starting to be drawn into it. E que eu estava sendo dirigida a isso.
The next thing that happened A próxima coisa que aconteceu was that we had our first conference in Foi- the Christian Dance foi que nós Fellowship. tivemos a nossa primeira conferência de dança na nossa aliança cristã, And that was my father's funeral. que foi o funeral de meu pai. At the conference in 1980, Na conferência em 1980, we had 100 people from all over the country who came for it. nós tivemos 100 pessoas que vieram de toda a Austrália para atendê-la. And it was there that we passed our constitution. E foi lá que nós fizemos a nossa Constituição. We nearly ended up dissolving the organization Nós quase que dissolvemos, nós quase que não continuamos com a aliança. because we had a huge theological argument. Porque nós tínhamos um grande argumento teológico. But we were able to come together. Mas nós conseguimos entrar em um consenso. And this in itself was an amazing start. E isso, e esse evento, nessa propriamente parte dizendo, foi algo incrível. Because of our vision to help bring unity into the church, to help build unity in the church. Devido à nossa visão de realmente trazer a dança para dentro das igrejas. And not only in the church, but between dancers. E não somente dentro da igreja, mas também com outros dançarinos. Because one of the first things we found out Porque uma das primeiras coisas que nós ficamos sabendo was that there's a lot of misunderstanding é que tem um conceito muito atrapalhado between people who are trained in dance entre pessoas que são treinadas em dança and maybe professional dancers e talvez até dançarinos profissionais and those who may not be so trained but have a real calling to minister in dance. e aqueles que talvez não tenham treinados em dança, mas que realmente têm um chamado ministerial na dança. And there can also be misunderstanding between people in different styles of dance and different ministries. E que também tem um desajuste entre os diferentes estilos de dança dentro do ministério de dança. So one of the purposes of the Dance Fellowship Então, um dos propósitos da Aliança de Dançarinos was to help build unity between the dancers as well as the different parts of the church. foi ajudar a trazer e a unir os diferentes estilos de dança, como também os diferentes ministérios dentro de uma igreja. So here's the advertising for the first conference. Então, aqui está o billboard da primeira conferência de dança. Looks a bit primitive now. Agora, eu olhando para trás, parece um pouco primitivo. That's my daughter right there. Aqui está a minha filha. The first one after the piper. A primeira depois da pessoa com a gaita é a minha filha. A primeira à direita. I'd already started a small dance group called the Miriam Dancers. Eu já tinha naquela época feito um grupo de dançarinas chamadas Grupo de Miriam. There we are, Aqui estamos nós. and there we are again. E aqui estamos nós de novo. Then in 1982, Então, em 1982, I felt the Lord was saying that we needed a more professional dance group. eu senti que Deus estava falando que nós precisávamos de um grupo de dança mais profissional. I had a very well-trained dancer who was looking to be in a group. Eu tinha uma dançarina profissional que estava querendo entrar dentro do nosso grupo. So I was looking to set up a group and look for the right person to lead it. Então como eu estava querendo formar esse grupo, eu estava buscando uma pessoa para liderá-lo. I didn't feel this was something I could do because I wasn't professional enough in my dance. Eu pensava que eu não poderia ser a pessoa para liderar esse grupo porque eu não sou formada em dança. But Mas, the Lord must have thought otherwise mas eu penso que o Senhor pensou de uma maneira diferente da minha, because I ended up leading the group. porque eu acabei liderando o grupo. And the day that we were making that decision, E o dia que nós fizemos essa decisão, I woke up in the morning eu levantei de manhã and my reading was about John the Baptist preparing the way.
E a minha leitura bíblica foi de João Batista preparando o caminho. And I sensed that the name of the group should be called Prepare. E eu senti que o nome do grupo deveria ser chamado Preparar. Don't know what it's done. Okay, here we go. So, here's Prepare Dance Group, which went from 1982 to 1990. Então aqui está o grupo de dança Preparo, que foi de 1982 To 1990. até 1990. Whoops, why does it keep doing that? Aqui está um pouquinho bagunçado. Okay, all right. So, it was a wonderful way of training leaders. Foi uma maneira maravilhosa de treinar líderes. Many of the people who were in that dance group have turned out to be dance group leaders or leaders in different ways in dance ministry. Many of those who were in the group have turned out to be leaders in various ways. Muitos dos que estavam nesse grupo se tornaram líderes em outros grupos. In dance Em ministry. dança, no Ministério de Dança. Okay. All right. Doesn't look as if it's working. Is that right? So we'll just continue without it. Let me just see real quick. Okay. In 1992, Em 1982, 1982, sorry. Perdão, 1992, I had an invitation to go up to Queensland, which is about 1,500 miles away, eu fui convidada a ir para Queensland to speak to the branch there a falar para o grupo ali, at their conference. na conferência deles. The various states that we have in Australia had started having their own activities and conferences. Os diferentes estados da Austrália começou a ter suas próprias associações e conferências. And I felt the Lord was leading me to speak on John 7, E eu senti que Deus me levou a falar sobre João 7, where Jesus gets up on the last day of the Feast of Tabernacles aonde Jesus se levanta no último dia da festa dos tabernáculos and says that those who are thirsty should come to him to drink, e aqueles que têm sede deveriam ir a ele para beber. and out of their inmost being would flow rivers of living water. E de que de suas partes mais íntimas de dentro das pessoas fluiriam rios de água viva. And he spoke that of the Spirit. E ele falou sobre isso com relação ao Espírito Santo. When I arrived at the conference, Quando eu cheguei na conferência, the coordinator who had invited me, o coordenador que me convidou ali who was a Messianic Jew, era um judeu messiânico. a Messianic believer, yeah. Um judeu de nascença que se torna, para vocês terem uma ideia aqui no Brasil, messiânico, que é um judeu que acredita em Jesus. Então, esses judeus que acreditam em Jesus são chamados de judeus messiânicos. Para quem não sabia, não tem nada a ver com a igreja messiânica. She said to me, "Did I realize Ela falou para mim, você tem ideia? that the conference was being held during Sukkot, or the Feast of Tabernacles?" Você tem ideia que essa conferência está acontecendo ao mesmo tempo que a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos? So I was really amazed that the Lord had, I shouldn't have been amazed, but I was, Eu não that the deveria- Lord led me to speak on the Feast of Tabernacles at the Feast of Tabernacles when I didn't know anything about it. Eu fiquei surpresa, não deveria ter ficado surpresa, mas eu fiquei muito surpresa de ver que eu estaria falando sobre a festa de tabernáculos na data atual da festa dos tabernáculos. So that was my first introduction to the feast. Então essa foi a minha primeira introdução a esse festival, a essa festa. And in 1986, I went to dance in Israel as part of the dance team at the Feast of Tabernacles. 1986. Então em 1986 eu fui convidada a dançar em Israel na festa de tabernáculos. That was at the very beginning of the dance team there. It was just started about 2 years before. Isso foi bem no comecinho do grupo que tinha bem no comecinho do tempo que aquele grupo em Israel tinha se formado. Eles só tinham se formado como grupo uns 2 anos anteriormente.
Now, the amazing thing about that was Agora, a coisa incrível sobre isso that in talking, seeking the Lord's will for Prepare Dance Group, foi que, em buscando do Senhor de como formar um grupo de dançarinos, I'd drawn a picture of what I felt the Lord was saying our ministry was. eu desenhei um desenho de como eu achava que Deus queria que fosse como fosse nosso ministério. It was from passages in Isaiah, Esse desenho foi de passagens de Isaías and it was the walls of Jerusalem, e eram as muralhas de Jerusalém, the walls of salvation and the gates of praise, os muros de salvação e as portas de louvor, as Isaiah prophesies. como Isaías profetizou. And the dancers, musicians were leading a whole group of people E que os líderes de louvor, musicians and dancers were leading a whole group of people e que os dançarinos e os músicos estavam à frente, liderando um grupo de várias pessoas, through the gates into the city, passando por dentro dos portões da cidade de Jerusalém, where the tabernacle was, representing God's presence. aonde estava o tabernáculo de Deus, representando a presença de Deus. And to me this signified E para mim isso significava that the dancers were one of the main de que as danças, tools that God used along with the musicians são algo para ser usado e bem especial juntamente com os músicos, through praise and worship, para louvor e adoração, to lead people into God's presence. para atrair as pessoas, levar as pessoas à presença de Deus. And to present salvation to those who didn't yet know the Lord. E também apresentar salvação para aqueles que não conheciam a Jesus. And this was what we were attempting to do with Prepare Dance Group. E isso é o que a gente estava tentando fazer com o nosso grupo Prepare the Way, Prepare o Caminho, o nosso ministério de grupo Preparar. But I was amazed to find when I went to Jerusalem Mas eu estava surpresa ao encontrar que quando eu voltei a Jerusalém, that it actually happened physically, que também tinha acontecido isso fisicamente. because I was one of a small group of dancers with the musicians Porque eu era uma das dançarinas, um pequeno grupo de dançarinos, juntos com os músicos, who led the procession of those who were at the Feast of Tabernacles, que conduziu that led the Christians who were there to celebrate the feast, os cristãos que estavam lá a celebrar a festa, down the Mount of Olives até abaixo onde fica o Monte de Oliveiras, and through Dung Gate e através do portão de Dan to the Western Wall, até a muralha do lado esquerdo do templo, which is the wall of the temple. que é a porta, que é a parede do templo que ainda está lá hoje. So that was just such a huge blessing to me and very prophetic. E para mim aquilo foi uma bênção extraordinária e muito profético. In 1988, Em 1988, we had a conference in Australia, an international conference, to celebrate our 10th anniversary. nós tivemos uma conferência internacional na Austrália para celebrar os nossos 10 anos de ministério. I had been puzzled by the difficulty that other countries had had Eu estava conturbada com as dificuldades que os outros países estavam tendo to start a similar organization to ours. em começar uma organização igual à nossa. I had been working with New Zealand and England Eu estava trabalhando com Nova Zelândia e Inglaterra and could see that they really needed something like that. e via e podia sentir que eles precisavam de uma organização dessa maneira como a nossa. But they didn't seem to be able to get it together to get one started. Mas que eles não conseguiam se juntar para conseguir começar uma associação. In England, there was huge competition between the different dance groups. Na Inglaterra, naquela época, existia uma grande competição entre grupos de dançarinos. So
when I was preparing for the conference Então, enquanto eu estava me preparando para a conferência and promoting a book that we'd written, e promovendo um livro que nós tínhamos escrito, I was in New York staying with a dancer, eu estava em Nova York, eu estava ficando com uma dançarina em Nova York, and I woke up one morning e eu acordei uma manhã with bells going off in my head. com sinos na minha cabeça, com sinos, alarme de sinos se projetando na minha cabeça. And with a clear picture of how an organization could start E com uma ideia clara de como uma organização deveria começar. to help this problem. Em ordem de ajudar a solucionar esse problema. And I had a sinking feeling. Okay. I wasn't altogether excited about it. Eu não estava, eu tinha um sentimento que eu não estava muito alegre com relação a isso. Eu não estava muito contente com esse sentimento, com essa ideia que tinha vindo e esse sentimento que tinha chegado no meu coração. Because I was sensing that the Lord wanted me to pioneer this. Porque eu sentia que Deus queria que eu fosse uma pioneira nesta área. And I already had too much to do. E eu já tinha muita coisa que fazer. So I asked the Lord for confirmation. Então eu pedi mais uma vez a confirmação do Senhor. And when I was on the plane going to Minneapolis, E quando eu estava dentro do avião viajando para Minneapolis, I was reading my Bible eu estava lendo minha Bíblia, and was thinking about the fact that when Jesus healed people, estava pensando, veio na minha cabeça que eu estava pensando de que quando Jesus curava as pessoas, he nearly always touched people. ele quase não tocava as pessoas. And I was thinking how significant that was E eu estava pensando quão isso era significante for us in the dance ministry, para nós no Ministério de Dança, where touch is an important part of what we do. aonde tocar é uma grande coisa importante que nós fazemos. And as I was reading, I felt something fall on my head. E enquanto eu lia, eu senti alguma coisa caindo sobre minha cabeça. And I looked up E eu olhei para cima, and looked down, e olhei para baixo, couldn't see anything. não encontrei nada. And I suddenly thought, I think the Lord has touched my head. E eu senti que, literalmente, Jesus tinha tocado a minha cabeça. And that was my confirmation. E isso, sim, se tornou minha confirmação. But it's very important not to act by yourself as a Christian. Mas é muito importante a não agir por si só como um cristão. You act as part of a body of believers. Você precisa agir em conjunto com um corpo de pessoas que acreditam. So I knew I needed the permission of my committee Então, eu pensei e sabia que eu precisava ter a permissão do meu comitê. Okay, this is the team at Aqui, the Feast of Dance, at the Feast of Tabernacles in 1986. aqui está a foto do nosso grupo na Festa dos Tabernáculos em 1986. Some of you may have heard of Randall Bain and Valerie Henry. Alguns de vocês podem já ter escutado de Randall Bay e Valerie Henry. Valerie Henry. They're both United States pioneers in dance ministry. Ambos são os pioneiros de dança nos Estados Unidos. That's me in the middle. Aqui estou eu no meio. It's pretty difficult to see on the screen. I apologize. Eu peço desculpas que é bem difícil de ver Okay, aqui we'll o come back PowerPoint. to it. Where had I got to? Oh yes, the plane. So I had to go back to my committee, Então eu voltei para o meu comitê and they weren't very enthusiastic, e eles não estavam muito entusiasmados. but they did sense that this was something the Lord was saying. Mas eles também sentiram que isso era algo que Deus estava falando. So at the 1988 conference, Então, na conferência de 1988, we called a meeting, nós fizemos um encontro, and there were 100 international people there, aonde fizemos essa reunião e tinham 100 pessoas internacionais ali. and the majority of them came to the meeting. E a maioria deles vieram para esse encontro, And essa we reunião. decided to form an International Christian Dance Fellowship. E nós decidimos então criar uma aliança internacional de dançarinos cristãos. And I was elected to lead it. E eu fui eleita a liderar o grupo. So that was the start
Então aí foi o começo of the last 20 so years. How many years is it? It's now 2013, however many years that is, since 1988. Então esse foi o comecinho de mais de 20 I e think it's the poucos anos. 25, is that right? 25? De 1988 até agora. It's our mais ou menos. 25th anniversary this year. Então isso se torna o nosso 25º aniversário este ano. So we're now in about 35 countries. Então agora nós estamos em mais ou menos 35 países Right around the world in 5 different in each continent. ao redor do mundo, em cada continente. Sometimes it's a country representative in a country, Às vezes é só um representante de um país, and then about half of those countries have an organization. e mais ou menos metade desses países, mais ou menos 15, tem sua própria organização. And so Bishop John invited me here. Então- One of the reasons was to talk about the possibility of Brazil Então- coming into this organization. Quando o Bispo John me convidou para aqui me apresentar, ele também considerou a possibilidade de estar se juntando conosco na nossa aliança. So I wanted to share this story with you Então eu quero dividir essa história com vocês to encourage you in your life para encorajá-los em suas vidas, that God has a purpose for each one of us. que Deus tem um propósito para cada um de nós. And it won't always be what we expect. E muitas vezes não é o que a gente está esperando, But he has a way of preparing us mas Ele tem um caminho de nos preparar, even when we don't realize it. até quando a gente não está se ligando. And there will be things in our lives E haverá coisas em nossas vidas that will be like prophetic actions que será como ações proféticas that speak to us and to others que fala conosco e fala para outros of God's will and leading. da liderança de Deus e a vontade de Deus. Paul speaks in 1 Corinthians 14 Paulo fala em 1 Coríntios 14 of the function of prophecy. das funções de profecia. It's to strengthen, É para fortalecer, to encourage, encorajar, and that is for everybody. Then there also, of course, Isso é para there's the todos. office of prophet. e esta parte é para todos, e também tem o ofício de profeta. As sometimes it's to predict the future E alguma vez é para predizer o futuro, or to explain the past ou para explicar o passado, or to give people direction in their lives. ou para dar para pessoas direção em suas vidas. And so it's God, I think, puts these prophetic moments into our lives Então eu creio que Deus coloca esses momentos proféticos em nossas vidas to show us what his purpose is for para us. mostrar qual é o propósito dele para nós. And I'm going to look forward to hearing some of your stories. E eu realmente fico ansiosa para ouvir algumas das suas histórias And how God called you into dance ministry. e como Deus o chamou para estar dentro do ministério de dança. But those he calls, Porque aqueles que ele chama, he will equip. ele equipará. I often said to God, why did I have to start in my 30s? Eu muitas vezes me perguntava por que eu tinha que começar, por que eu comecei por volta dos nos meus 30 anos de idade. That's very late for a dancer to start. Isso é uma idade muito avançada para um dançarino começar sua carreira. Although I've learned since then it's never too late to start. Mas, ao mesmo tempo, depois disso, eu aprendi que nunca é tarde para começar. But in getting me to give up my singing, Mas, tendo que abrir mão de cantar, it opened the way for some other creative abriu o thing to come caminho in. para outra coisa, outra área criativa entrar em minha vida. I think if I'd been involved in singing, I wouldn't have got involved in dance. Eu penso que se eu estivesse envolvida com os levitas, com cantar, eu não estaria envolvida com o ministério de dança. And God knew that coming from this pioneering family, I had those genes Então in Deus, my system. então eu sei que Deus sabia que, como eu vim de uma família pioneira, eu tinha esse pioneirismo em meus genes. So I was able to do that pioneering work. Então eu estava capacitada a fazer esse trabalho pioneiro.
And I haven't had time to share about the significance of the Israel side of it. E eu não vou ter tempo para mostrar o significado do envolvimento israélico. And I'd like to share Israelita. that with some of you. Maybe another time I can share that. E eu gostaria de dividir isso com vocês e talvez numa próxima vez, num próximo momento eu possa estar dividindo isso com vocês. But it's been an important part of the Dance Fellowship. Mas tem sido uma parte importante da nossa aliança de dança. So I know you're all keen to get some food into your stomachs. Então eu sei que agora vocês estão assim muito querendo ir comer, que vocês querem colocar comida no estômago de vocês. And to have a break. E para ter um momentinho de break. So let's stop there, and I might continue a little bit tomorrow. Então vamos parar por aqui e possivelmente continuar daqui para frente amanhã. Tomorrow we're going to be talking specifically on prophetic dance. Amanhã nós vamos estar falando especificamente sobre danças proféticas. So bless you. Então Deus abençoe vocês.